do seu pai e tal. Você veio para Minas tem 11 anos? Eu vim em 2011. Faz 10 anos. 10 anos, 10 anos. E por que você veio para Minas? Não. É que eu perguntei, tem alguma coisa que você não quer que pergunte? Ele falou, não pergunta por que eu vim para Minas. É porque todas as vezes que eu falo em qualquer lugar, eu falei... Não, acho que uns 95% eu tenho que dizer por que eu vim pra Minas. Então acho que todo mundo já sabe. Ninguém quer saber. Ele veio porque ele casou, gente. Não, mas eu vim... só pra resumir, eu vim porque eu casei, um dia lá nas férias, a gente foi passar férias em Carmo do Cajuru, que é onde eu moro, e eu achei, eu não tinha muita... Eu andando em Carmo do Cajuru, dava pra ouvir a musiquinha do Globo Rural de fundo, assim, tá ligado? Era muito... Eu conheço todos esses sotaques. E eu andando lá, eu falei, meu Deus, isso... Como assim as crianças brincam na praça? Era incrível, assim, foi um choque de realidade. Pô, eu morei em Recife que você sair de 5 horas da tarde, o risco de assalto é enorme. Aí eu vou em Cajuru, pergunto pra alguém assim, aqui é perigoso? A menina faz, ué, aqui tá perigoso demais, só teve um assalto ano passado. Eu falei assim, ano passado? Eu tenho assalto todo dia, meu irmão. Em Recife eu fui assaltado de bicicleta. Eu com a bicicleta não, o cara com a bicicleta, acho que umas 4 vezes. E toda vez eu comprava aquele celular, um gordinho, um celular branco e gordinho da Siemens. Ah, sei. Era um modelo que era o mais baratinho, porque eu já sabia que ia ser roubado. A40. A40, esse aí. Eu já sabia que ia ser roubado, eu falava, vou comprar uns A40, porque vai roubar já. Eu voltava da faculdade umas 10h30 da noite, eu ia andando pelo meio da avenida, porque eu tinha medo de escolher qualquer um dos dois lados. Aí eu ia no meio da avenida entre os carros. Eu também fazia isso. Quando eu voltava da escola de arquitetura ali para casa, eu voltava a pé. Eu ia ali na Getúlio Vargas, na Avenida do Contorno, eu ia só pelo canteiro central. Eu ia pelo canteiro central, e às vezes eu ficava observando de longe. Tem um cara ali, aí eu atravesso pra cá. Aí o cara vinha... Era um jogo de xadrez. Era tipo a torre e o bispo mudando de posição, assim. Era desesperador. Sempre que eu ouvia aquele... Sabe o barulho da bicicleta parando? Que é quando você para de pedalar e fica só a corrente na... Faz um... Ali eu já falava, pode pegar, toma aí. Às vezes o cara nem queria roubar, na verdade. Às vezes o cara falou, beleza, o cara, tá bom, tava beleza. Só passando mesmo. Cara, onde é que fica o Parque Dona Lindu? Ítalo Senna. Você já viu Ítalo Senna? Você já viu as pegadinhas do Ítalo Senna? Não, você não conhece. Pergunta, ele volta, sempre a Dona Lindu, sempre a Dona Lindu. Achei que você conhecia. Explica. Não, mas eu já vi uma vez. É uma pegadinha que é o seguinte, tem uma mulher, ele pega alguém, né, que tá andando na praia, o que eu vi era uma mulher. Aí ele pergunta pra onde que é o parque. Aí ela indica. E lá só tem a mulher continua fazendo a caminhada dela na praia, na orla. Ele pega um carro, dá a volta, vai, e encontra lá na frente e vai 4 vezes, até que a mulher começa... Normalmente na segunda a pessoa nem percebe, é muito bom Mas isso. depois chega uma hora... E Recife é o contrário do mineiro. Quando você perde um ponto de referência, aqui tem o cara sempre tá muito perto. O cara sempre fala assim... Isso aí é fácil demais, você pega, segue reto toda a vida, que é logo ali. Isso aqui é muito longe, geralmente. Lá em Recife, você pediu o Dona Lindu, e ele tá, 200 metros. Não é 200 metros, exagero. 1 quilômetro. Dá pra ir andando, rapidinho, você chega andando. Sempre o cara vai fazer um estardalhaço enorme, assim, falando, oxe, tu vai pra onde? Dona Lindu. Aí chama alguém e fala, ô, Severino, vem cá. Acaba, vai pra Dona Lindu, tá doido ele, ó. Aí o cara, Dona Lindu. Aí fica os dois, assim, se humilhando, assim. Oxi, Dona Lindu, tu tá de carro? Não, tô não. Pô, bicho, ó. Tá vendo aquela árvore ali, ó? É ali, Dona Lindu. Pô, bicho. Você quer ir a pé esses pais. E é ali? Beleza, então. É porque em Recife o povo é muito intenso. Eu até brinco que os sotaques, as diferenças, é que o sotaque de Minas, o básico, o sotaque de Minas é mais pra dentro. O mineiro fala mais pra trás, vai recuando, assim, falando. E o pernambucano, ele vai pra cima, é muito agressivo, assim. Por isso que quando minha esposa foi morar lá, ela chorava todo dia, assim, Ela voltava da escola chorando todo dia. As pessoas estavam sendo grossas com sempre. Ela falava, diretora da... horas e eles falavam, gritando comigo. É capaz de você perguntar a hora e alguém falar assim, tu não tem relógio em casa, não? Isso é muito possível de acontecer. Mas não é deselegância. Tem a cena dos Simpsons. É intimidade. Tem a cena dos Simpsons, que a Lisa, acho que ela resolve de ônibus pra biblioteca da cidade, um trem assim. E aí ela para num lugar meio perdida, meio sem saber onde é que é e tal. Aí ela vai pedir informação, tem uns alemão jogando xadrez, se não me engano, ou dama, qualquer coisa assim. Aí os caras começam a gritar com ela, não sei o que, e a tradução tipo assim, claro, doce menina, é só virar a primeira direita, não sei o que, os caras gritando e ela assustada, sai correndo. É porque o recifense, a forma dele te deixar íntimo... é
alemão do Brasil, então. Eu acho que é bem pior, deve ser tipo um afegão do Brasil. Mas o recifense, pra ele te deixar, pra ele mostrar que ele tá íntimo, assim... Por isso que eu falo que quando eu cheguei aqui, eu tinha uma certa vergonha de ficar nas casas das pessoas, porque isso pra gente lá é só quando você tá muito íntimo, assim. E eu não me sentia meio muito... Eu já tô até mais, se eu for pra casa de vocês, eu fico de boa lá. Mas eu não sei se vocês se sentem de boa com a minha presença, mas eu já me sinto à vontade. Mas lá... Quando a pessoa, tipo, minha esposa ia pra lá me visitar e ficava na casa da minha mãe. Aí minha mãe preparava um lanche pra mim e não levava pra ela. Aí eu falava, mãe... Aí minha mãe falava, oxi, é dela levantar e pegar, pô, a geladeira tá ali, ó. Tipo, tá na sua casa, pô, pega lá, tá ligado? Não era grosseria, era tipo assim, levanta e pega. Porque eu sou filhinho dela, né? Aí é diferente. Aí é diferente. Mas ela não falava... Mas nessa época você ainda morava com ela, não é que você tava... Eu morava com ela, não morava com minha mãe. Aí ela ainda fazia o lanchinho? Lógico, minha mãe... Eu sou filho de mamãe. Tem 2 anos? Não, tem longos anos. Todd ela ainda fazia também? Não, se você tá com 37, tem 10 anos, você vê... Eu tinha 25, né? Porque a gente casou e morou lá 1 ano ainda. A gente morou 1 ano lá. 1 ano lá. Aí saiu de lá muito por isso, porque não ia dar pela... Pra mim era muito mais fácil vir pra cá, porque é o contrário. Aqui eu encontro muito mais gentileza. O máximo que eu ia chegar chorando, dizendo, meu Deus, eles me amam muito. Esse é o contrário. Lá não, lá ela voltava da escola falando, aquela mulher me odeia, diretora. Só que eu falava, olha, existe uma possibilidade gigantesca dessa mulher te amar, te adorar, assim, deve chegar em casa e falar, chegou uma mineirinha lá que é ótima de serviço e tal. Só que ela não sabe demonstrar, porque a forma do pernambucano demonstrar é agressiva. Então, Aí eu falei, não vai rolar, você não vai conseguir viver aqui, é impossível. Tanto que, quando ela foi embora, a diretora da escola falou, quando você voltar, se você voltar um dia, venha primeiro aqui, que a gente vai te dar, se tiver vaga, a gente quer que você volte pra cá. Eu falei, tá vendo que essa mulher gostava de você? Ela que não sabia expressar isso, mas... Consigo entender. É um choque cultural, não tem... E você, voltando um pouquinho na conversa, seu irmão fez direito. Você chegou a fazer faculdade? Eu fiz direito... Não, terminar não, mas eu fiz... Só direito eu fiz 4 vezes. Sério? Eu fiz 4 vezes. O primeiro período de direito eu fiz 4 vezes. Eu sou o maior especialista em introdução ao direito que existe no Brasil. Eu fiz 4 vezes. Eu fiz na FAREC, que era a Faculdade de Recife, na Unicap, que é a católica. Lá não é PUC, porque não tem bispo. Eu descobri isso depois. Lá é a Universidade Católica de Pernambuco. Tá aí uma informação que... Eu jamais saberia. Eu solto umas dessas do nada. Assim. Vocês sabem por que os ônibus de BH têm os números que tem? Tinha uma época que eu sabia. Hoje em dia eu não sei como é que tá, não. É de acordo com a região. Região. O A1, por exemplo, é Centro-Sul. Então se vai 5-5, nunca vai ter repetido. Nunca vai ser 5-5, porque ele não vai da mesma região. Tipo, 51-06. Mas tinha o 2004, por exemplo. 2004 é 2-0, pô. É 2-0, ele vai dar 2 para 0. E o 04 é para diferenciar. Não, é porque os 2 primeiros números é que são. Ele é de uma regional para outra. 5101 é porque vai da região noroeste, não sei se o 5 é noroeste. É uma coisa dessa. Que é a Centro-Sul. E o resto é... Mas eu acho que tem o 11. Deve ter alguma, É porque ele anda só dentro da região, então, né? Às vezes ele não sai da região. Provavelmente eles imaginaram esse sistema e pensaram, não, é de boa, não vai repetir, não sei o quê. Aí surgiu algum caso específico, o circular. Põe 11 que é Romário, põe 11 aí que... onde? Ele vai pro lugar e volta pro mesmo lugar. O que eu faço? Aí virou 11. E antes, porque os números mudaram, eu era adolescente, eu acho. Eu estava na faculdade, não sei. Porque os números antes eram outros. Os números antes eram ainda mais complexo, que era pela avenida que ele andava. Tipo, as principais avenidas que ele passava, sabe? Era uma boa pra memorizar, é bom, mas ia dar... Porque as avenidas crescem, né? Tipo, uma avenida que antes não era tão movimentada se torna movimentada. Se as pessoas soubessem isso, talvez melhor, eu acho que seria mais útil. Porque era um negócio... É uma informação importante. Tipo de coisa assim, a gente sabia que tinha a ver, mas que número que é qual? Mas essa da regional é importante, porque lá em Recife a gente pega o ônibus pelo nome. Por exemplo, o Ipsep Shopping. Era o bairro que eu morava, Ipsep, e ele ia até o shopping, que é o primeiro shopping. Depois tem mais 20 shopping. Mas o primeiro era só o de Boa Viagem. Então eu sabia que ele ia do Ipsep para o shopping Boa Viagem, depois voltava. Quem mora no caminho sabe, tá ligado? O cara pega o ônibus e fala, vou pegar que ele vai passar na minha rua. Já aqui não, como é número, aí não tem como eu saber, porque... Mas vem escrito. Tem um bairro não, vem escrito, mas eu pergunto para alguém, eu falo assim, qual o ônibus que eu pego? Pega 5106. Eu falo,
Não sei pra onde ele vai. Eu sei que é o 51, eu só posso pegar o 51. Porque se o cara fala assim, pega o IPCEP... mas a gente não usa pelo nome. Se o cara fala assim, pega o IPCEP Shopping, aí passa um Vila do IPCEP, que é o outro ônibus. Aí eu falo, beleza, tô indo pro IPCEP, então tanto o IPCEP Shopping voltando do shopping, quanto o Vila do IPCEP vão pro IPCEP, tá ligado? Não faz diferença. Pois é. Já o 5106, eu não sei quais outras opções, tá ligado? É chute. Não, se tivesse um aplicativo que mostrasse isso, resolvia bem, né? Já tem, né? A gente podia fazer tem um ia ganhar muito Google. Não, mas a última vez que eu peguei... Eu moro em Cajuru agora há 10 anos. A última vez que eu peguei... Eu pego ônibus só intermunicipal agora. Não pego mais ônibus regional, assim. Ônibus... Como é que chama esse? Dentro da cidade. O balaio, né? Como diria aqui, o balaio. Eu não pego mais balaio. Eu tô me esforçando bravamente pra, se possível, não pegar o ônibus mais, não. Não é ruim demais, velho. Pretendo morrer sem pegar o próximo ônibus. Que tipo de coisa. Já passei tempo demais andando de ônibus na minha vida. Quero mais não, velho. Porque é ruim. Pra gente é ruim, inclusive. Eu tava até comentando isso outro dia com o Berg. Teve um dia que eu fui no dentista, era no centro, tava morando no apartamento anterior. Aí era só de pegar um ônibus, a avenida perto, era na nossa do carro, pegar um ônibus, ele descia direto, eu parava na Praça 7, era isso. Tava no dentista. Eu falei, vou de ônibus, mais fácil do que estacionar, né? Pagar estacionamento, coisa e tal. Beleza, fui. Eu lembro que na volta eu encontrei com uma mulher no ônibus. Eu não lembro exatamente o que ela falou, mas ela falou alguma coisa que eu falei, não dá pra continuar andando. Ela deve ter falado, tá difícil pra todo mundo. Não foi isso, não. Não foi isso, não, mas foi alguma coisa que eu fiquei... A gente trabalhou muito tempo no grafite, né? E tá no teatro, tá? As pessoas veem a gente, vê os nossos vídeos, vai no teatro ver a gente. Aí cria-se uma ilusão de que a gente é rico, né? Sendo que a realidade é um pouquinho diferente. Pior, não. Pra mim é pior. As pessoas criam uma ilusão de que eu sou super sociável, tá ligado? E eu tenho grandes fobias sociais, assim, gravíssimas fobias. Pô, eu vinha pra cá e dormia na rodoviária porque eu não conseguia ficar na casa da galera, tá ligado? Então... Lá em Cajuru, por exemplo, eu passo muito perrengue nisso aí, do cara me encontrar no ônibus e eu vou encolhendo no banco, assim, eu tentando... A pessoa quer conversar, pensando quer como falar, eu faço pra sumir aqui agora. Eu não sei, eu só consigo conversar com quem tem intimidade, assim, de... E tem o trem também que a pessoa às vezes acha, igual isso, tipo assim, eu optei por ir de ônibus. Uma escolha, não era a melhor escolha, mas assim, era fácil, era prático, não é um trem caro e tal. Eu falei, beleza, vou. Não foi tipo, nossa, não tem opção, então eu vou de ônibus, sabe? Só que na cabeça da pessoa, como pra ela muitas vezes na cabeça dela é tipo assim, nossa, por que é que alguém escolheria ir de ônibus? Sabe? Isso não faz sentido. E realmente não faz muito mesmo não, tanto é que eu mudei de ideia. Não, no meio, eu já fiz algumas vezes isso, de pegar o ônibus e não... Nossa, com 15 segundos eu já tá... Já foi. É que nem abriu a torneira, a água foi, né? Não tem o que fazer mais. Cara, nossa, mas eu em São Paulo. Em São Paulo eu voltei de um show em Barueri. Aí eu não tinha passado em São Paulo. Eu não sabia que Barueri, na verdade, é outra cidade. Eu achei que era um barreiro, tá ligado? Eu achei que era tipo Venda Nova, mas não é. É outra cidade, né? Aí eu fui lá e eu pensei, não vivi experiência em São Paulo. Quero viver uma experiência em São Paulo aqui. Olha que burrice. Já é burrice, né? Mal, claramente é burrice, né? Aí o cara falou, não, a gente tem um táxi até porque eu pedi rodoviário, porque eu prefiro pegar o ônibus em São Paulo e ir para Divinópolis do que eu pegar um avião e ir para Confins e rodoviário. É muita mão de obra. Eu prefiro dormir no ônibus e acordar em Divinópolis. Aí eles iam me deixar na rodoviária de táxi e tal, tudo tranquilo, assim. Eu falei, não, pode deixar, eu vou de metrô. Aí fui no metrô. Meu amigo, que diabo é aquilo, velho? Não, o metrô de São Paulo é muito interessante. E olha que ainda é bom. Mas, se for horário de pico, cara, não, foi horário de pico. Eram umas 4h30 da tarde. Tava louco, assim, o fluxo. E eu percebi uma coisa. Se você errou a plataforma ali, não tem como voltar, porque o fluxo é tão grande indo que não tem como o cara ficar dá licença, voltando assim. Não tem como. Não tem. A galera vai te empurrar pra ir pro Tatuapé e você vai e acabou, velho. Você tem que meio que achar o caminho por onde a galera que chegou ali tá saindo. Mas eu acho que é muito longe. Chegar até e aí porque tem tipo umas 7 filas de gente indo. Pra você chegar na margem dessa rio, meu irmão, é um atropelo, velho. É impossível. Aí eu me arrependi muito. Entrei num ônibus, num trem, e no trem mesmo, né? No trem de verdade. Aí tava dentro dele, tinha uns meninos ouvindo funk, assim. Eu achava, isso era coisa que eu via no Datena, tá ligado? Eu não via presencialmente. Nossa, que experiência horrível. Se eu pudesse voltar. Aí já não tinha como eu voltar. Mas o seu problema foi o funk ou não, o funk não. O funk era... Se fosse o funk só, tipo, não tivesse a hiperlotação, o calor insuportável, o som muito alto, tudo isso, só o funk tava de boa, eu escutaria tranquilo.
Mas o problema era todo o conjunto de coisas ao redor que tornava a experiência horrível. Porque o fato de estar muito apertado não te permitia dançar como Exato, você gosta, que era o que eu queria. Descendo até o chão. Exato, que era o que eu... Pô, eu vi, na minha frente tinha uma senhorinha claramente nordestina, porque dá pra você ver que ela é nordestina. Dá pra ver o biotipo da pessoa que ela é nordestina. A cara dela era tipo, eu faço isso todo dia, tá ligado? Tipo, eu volto da casa da madame fulana lá, todo dia nesse... E quase que eu falo pra ela assim, a senhora já ouviu falar em Carmo do Cajuru? Vai pra lá, dona. Vai trabalhar na padaria lá em Cajuru, você faz pão de manhã, é bom... Oh, o povo não tem... o povo não tem noção do que é qualidade de vida, tá ligado? Acho que, se bem que ela deve ganhar, tipo, uns 4 pau pra ser empregada doméstica, tá ligado? Que é um salário bem alto, né, pra profissão. Ah, eu acho difícil. Você acha que ganha menos? Acho que isso Quanto ganha um empregado em São Paulo? Não sei. Mas é mais do que em qualquer outra cidade. Eu não sei nem quanto ganha em BH. É porque hoje é tudo diarista também, né? Não tem mais tanto empregado doméstico. Mas se eu fosse chutar, certamente tem gente ganhando salário. Você acha que uns 2.500, assim? Eu acho em São Paulo, eu acho que é mais. São Paulo, eu acho muito difícil ganhar salário mínimo. Acho que ninguém ganha salário mínimo em São Paulo mais, porque com o salário mínimo você é mendigo em São Paulo, velho. Não tem como. Olha a quantidade de morador de rua que tem em São Paulo. Isso é o problema. Esquece o que eu falei. É que é trem, velho. Eu acho que, tipo assim, pra gente, a gente olha e fala, não, isso é absurdo e coisa e tal. Mas certamente tem muita gente lá vivendo com, às vezes, menos do que o salário mínimo e se virando e aumentando dívida. É o lance de falar de ir pra São Paulo fazer comédia, né? Tipo, velho. Tipo, é você ir pra passar fome uns 8 meses ali pra começar a fazer uma coisinha, né? É juntar um dinheiro pra ir, pra gastar esse dinheiro, pra talvez compensar. Isso, pra